Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui do Conherp Segunda Região. Eu sou Arthur Braga, presidente do Conselho Regional de Relações Públicas dos estados São Paulo e Paraná. Hoje nós recebemos o professor William Pianco, que eu tive a honra de ser discente, tratando o tema da carreira acadêmica como eixo norteador na gestão pedagógica. Bom, para aqueles que não conhecem o Conherp, nós somos responsáveis pela fiscalização da atividade profissional de relações públicas, pertencentes ao sistema Conferp. Convido vocês a verem as edições anteriores também dos nossos webinars disponíveis no nosso canal do YouTube. E agora eu passo a palavra para o nosso assistente de relacionamento, Guilherme, que irá mediar essa ação que provém da nossa Comissão de Relacionamento com o Mercado, presidido pelo Rodrigo Pereira, também secretário-geral, conselheira Nayara Brito, e a ADOC, Amanda Galufaro. Boa noite, professor. Boa noite, Gui. Gui, a palavra é sua. Boa noite, presidente. Boa noite, William. Bom, gente, então hoje a gente vai ter o webinar 4, E aí o tema que a gente escolheu aqui foi como minha carreira acadêmica tornou-se o eixo norteador da minha gestão pedagógica, que o professor vai conduzir hoje, então. E aí eu vou apresentar um pouco o professor William, para as pessoas que não conhecem. Então, o professor, ele é coordenador dos cursos de graduação e tecnólogos da área de design, moda, jornalismo e relações públicas na FMU, FIAM-FAAM, Centro Universitário. Atua diretamente na liderança acadêmica, na gestão de equipes docentes e no desenvolvimento estratégico de projetos educacionais. Com mais de 17 anos de experiência no ensino superior, lidera uma equipe composta por mais de 20 docentes e um universo de aproximadamente 1.600 estudantes, conciliando visão pedagógica, gestão acadêmica e conexão efetiva com o mercado de trabalho. É graduado em comunicação social e jornalismo, pela Unixul, mestre em imagem e som pela UFSCar e doutor em comunicação, cultura e artes pela Universidade de Algarve, em Portugal. Atua como professor universitário nas áreas de comunicação, cinema e audiovisual, conduzindo projetos acadêmicos de natureza pedagógica, conceitual e prática. Recentemente, tem direcionado parte do seu trabalho à aplicação de análise de dados na gestão acadêmica como ferramentas estratégicas para a melhoria contínua dos cursos, tomada de decisão e alinhamento entre objetivos institucionais, experiência do estudante e demandas do mercado. Tem especial interesse em inovação educacional, análise de dados aplicada à educação e iniciativas que transformam o ambiente acadêmico em um espaço cada vez mais conectado à realidade profissional e às dinâmicas contemporâneas da indústria criativa. E aí eu vou passar a palavra para o professor William, e aí, depois que ele terminar a apresentação, a gente abre um momento para perguntas e respostas. Professor, é todo seu agora o momento. Muito obrigado, Guilherme. Apenas como uma verificação de segurança, você me ouve? Todos me ouvem? Tudo certo. Tudo certo? Tá legal. Então, antes de mais nada, boa noite a todas e todos aqui presentes. Agradeço muito a disponibilidade de horário de vocês, a atenção de estar aqui neste encontro. Agradeço muito ao convite, ao Conherp, na pessoa do Arthur Braga e também do Rodrigo Pereira, que dois excelentes estudantes, eu tive a satisfação de trabalhar, de ter em sala de aula. É uma honra receber esse convite de vocês, pessoal, estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha vivência, da minha carreira, que é um pouco da trajetória que eu vou, um pouco do que eu vou tratar aqui com vocês hoje. Agradeço muito a você também, Guilherme Santos, pela disponibilidade aqui da condução, e a todo mundo que está aqui acompanhando, ou nesse encontro ao vivo, ou numa gravação futura, que depois provavelmente ficará à disposição da nossa audiência, Então, é a minha primeira participação aqui com vocês, na live. Eu fiz aqui uma preparação de uma exposição inicial à volta de uns 30, 35, 40 minutos, no máximo, para depois passar um momento de troca, com
com todos os interessados a partir desse momento de exposição geral. E antes de passar, né, de uma forma mais conduzida pelos slides e dentro do que foi planejado em termos de exposição aqui para vocês, eu queria fazer um combinado, né, já fazer um acordo, estabelecer aqui uma relação de vínculo com a audiência, no sentido de que eu não tenho qualquer pretensão de trazer aqui para vocês um framework ou um roteiro de condução, uma linha mestra que vá, de alguma forma, servir como uma orientação exclusiva à carreira, né, de quem está acompanhando, ou de futuros profissionais, né? É mesmo um esforço de compartilhar parte da minha trajetória profissional, da minha trajetória acadêmica, que vai ao encontro do momento em que estou hoje enquanto coordenador de cursos. E eu crio uma expectativa que a partir desse compartilhamento possa, né, que esse compartilhamento possa gerar alguns insights, algumas ideias, algumas, enfim, reflexões para quem nos acompanha. Então, a minha pretensão de colaboração vai muito mais nesse sentido do que de uma pretensão mais robusta, digamos assim, de apresentar algo consolidado que sirva para todos os cenários. Tá? Então, um pedido aqui para a gente fazer esse acordo do meu lado, eu tento ser o mais claro possível, do lado da audiência, eu peço que adaptem cada um à sua realidade, porque vai haver ali momentos que são muito específicos, né? Já que é uma trajetória muito pessoal que eu trago aqui. Então, eu vou, como eu não tenho muita familiaridade aqui com esse software de compartilhamento, eu vou fazer aqui uma passagem, e aí eu só peço para você, Guilherme, por gentileza, confirmar para mim se está tudo funcionando corretamente. A tela continua compartilhada, certo? Está aparecendo, está tudo certinho. Maravilha, muito obrigado. Então, eu perdi aqui o contato visual com vocês, havendo qualquer necessidade, você sinaliza para mim, tá bom? Por gentileza. Então, eu vou conversar aqui com vocês, pessoal, a partir desse diálogo intitulado A Carreira Acadêmica como Eixo Norteador da Gestão Pedagógica. Né? Então, aqui são dois pontos, né, dois polos, que não são opostos, mas são dois polos diferentes, que vão convergir mais à frente um pouco esse esforço da minha fala. Então, trazer um pouco sobre essa trajetória da minha carreira acadêmica e pensar como ela contribui, de que maneira ela contribui a partir de convergências e divergências com a gestão pedagógica, que é o lugar que eu ocupo hoje enquanto profissional. Então, vou explicar um pouquinho sobre essa trajetória para vocês. Eu sou William Pianco, né, William Pianco dos Santos, eu sou professor do FIANFAN Centro Universitário e estou como coordenador de cursos, né, o Guilherme fez uma apresentação prévia aqui do meu currículo. Estou como coordenador de cursos da indústria criativa, da escola da indústria criativa que compõe, uma das 7 escolas que compõem o nosso centro universitário. E dentre os cursos que eu coordeno estão 2 cursos da área da comunicação, o curso de jornalismo e o de relações públicas. Eu tenho muito orgulho de coordenar e a minha fala vai ser um pouco mais orientada a essa formação ligada à área da comunicação. Para chegar, então, a esse momento, eu vou dar alguns passos atrás, tá? Não se assustem, porque, embora eu dê vários passos atrás, aqui eu estou recuando mais de 30 anos, quase 40 anos aqui, mas é para contextualizar um pouco o lugar da academia, do meu interesse pela formação acadêmica, né, que vai fazer sentido quando chegar um pouco mais à frente aqui da minha exposição. Então, eu quero começar mencionando aqui o lugar da leitura nessa trajetória, né? O lugar da leitura no âmbito muito pessoal para mim. Eu tenho a felicidade de ter sido formado, de ter nascido e criado num lar de leitores, né? Meus pais leitores e que me serviram muito como referencial desde o início desde a minha primeira infância. E ali com uma formação, né, com uma referência, melhor dizendo, bastante específica de cada um deles. Minha mãe muito mais voltada, muito mais orientada a uma leitura de clássicos, né, de romances clássicos, e meu pai um leitor de jornais, né, de quem eu herdei muito essa vocação pelo interesse pela notícia,
e pela comunicação também, e um ouvinte de rádio, né? Até hoje, eu sou orgulhosamente cringe nesse sentido. Sou um ouvinte de rádio até hoje, não, talvez seja a minha principal fonte de informação, é por ali que eu começo o meu dia, né? Boto o radinho, entre aspas, que é o celular hoje, mas ouvindo ali rádio de notícias para me informar. É um hábito que vem muito desse período. E já nessa primeira infância, ali, naquelas primeiras brincadeiras, enfim, manifestações de interesse daquele movimento que normalmente os pais fazem, olha, o que você vai ser quando crescer, o que te interessa, etc., veio muito logo, né, muito cedo, um interesse pela docência, que aparece ali como uma primeira semente, talvez por essa vocação pela leitura, ou pelo interesse pela leitura, e depois vai se amadurecer a partir de outros movimentos que eu vou comentar aqui daqui a pouco. Então, a leitura esteve sempre muito presente na minha vida, né? Hoje, talvez um pouco menos até do que eu gostaria, mas sempre me acompanhou, ou por uma influência dos meus pais, ou por uma influência própria que depois se manifesta, né? E essa leitura, ela começa a abranger as minhas ideias, como todos nós, leitores, sabemos, amplifica, né, a percepção de mundo, o interesse por outras formas de estarmos em sociedade, que para além daquela mais imediatamente apresentada. O que se passa aqui é que, no primeiro momento, quando crianças, nós não temos essa percepção de uma forma muito bem delimitada, né? Mas, posteriormente, ela volta a aparecer e as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Pois bem, então, aqui eu dou um segundo salto, né, que só fazer essa contextualização da leitura. E eu mencionei um pouquinho dos meus pais, né? Meus pais como leitores, minha mãe mais vocacionada ali à leitura de romances, aos clássicos da literatura, meu pai um pouco mais voltado aos jornais, né? E também um ouvinte de rádios de notícia. E meu pai também foi um funcionário, hoje ele é aposentado, foi funcionário da antiga Eletropaulo, né? A empresa que anteriormente, não sei exatamente, talvez há até 2 décadas atrás, provavelmente era a empresa responsável pela oferta de energia elétrica na cidade de São Paulo. E eu, como filho de funcionário, fui orientado também por esse caminho. Então, ali, muito cedo, com 14 anos, eu entrei no Senai para estudar eletroeletrônica, no Senai do Brás, no Monsenhor Simonsen, lá no bairro do Brás. Então, eu fui estudar uma área mais técnica, mais voltada, enfim, a uma preparação para que depois eu pudesse migrar para a profissão, né, que me aguardava ali dentro enfim, de uma engenharia elétrica, enfim, dentro desse segmento mais vocacionado, né, para o que a empresa esperava, né, para o que a empresa abria como oportunidade. Então, eu entro no Senai, e ali algumas transformações começam a acontecer que eu julgo interessante para essa percepção, né, da minha formação enquanto acadêmico, né. Ali eu começo a ter uma disciplina de estudos muito mais séria, né? Eu tinha ali uma rotina de estudos que ia das 7 da manhã às 16, né? Então das 7 às 16, depois eu ia para o colégio convencional à noite, né? Essa foi uma rotina ali dos 14 aos meus 16 anos. E ali, então, começo a ter uma organização de estudos que eu não estava muito habituado até então no colégio convencional, né? Na escola comum, né? Junto com as outras crianças, ali, com os outros adolescentes. Então, essa é uma primeira mudança que ocorre nesse momento. E também ocorre nesse mesmo momento um sentido de coletividade. Estar ali durante muitas horas, durante muito tempo, em convivência com outros estudantes, tendo uma rotina que não era habitual, então entrava no horário do café da manhã, almoçava, estudava à tarde, então era um período muito longo que me ajudou a estabelecer conexões de convivência que até então não me eram muito comuns, né? Uma vez que eu tinha uma rotina de ir para a escola, ficar ali 3, 4 horas,
né, pela manhã ou no período da tarde, eu retornava para casa. Essas pequenas mudanças começam a moldar uma determinada personalidade que depois ela vai acabar encontrando sentido na vida acadêmica. No mesmo cenário acontece um episódio que eu acho curioso até de trazer aqui para nós, que eu sempre gostei muito de jogar futebol, né? Era uma pessoa, um menino, enfim, como muitos, né, muito dedicado a futebol, gostava de praticar esportes, etc., e isso era a minha rotina, né, era a minha brincadeira preferida quando criança, etc., e no cenário eu segui praticando, e numa dessas, em um desses campeonatos do cenário, eu acabei ali arrumando uma briga, uma confusão, e fiquei marcado ali para que alguma outra turma queria me pegar na porrada, queria me encontrar por conta dessa confusão. Resumindo a história, eu acabo me escondendo na biblioteca do Senai, que era uma área ali segura, onde os outros meninos não frequentavam, e aí já diz muito também desse perfil de estudantes, né, daquele momento, e ao me esconder ali nessa biblioteca, eu fico ali escondido, nessa rotina de não descer para o pátio na hora dos intervalos, eu acabo tendo mais contato com uma literatura que não me era muito habitual, né? Então, eu passo a ter contato com uma literatura um pouco mais exigente daquela que eu tinha familiaridade em casa, e também com diferentes veículos de comunicação, né, de imprensa, com diferentes jornais, revistas. Então, esse foi um momento ali bastante curioso que demarca essa passagem pelo Senai. Depois, um pouco mais velho, com 16 anos, eu vou trabalhar na Eletropaulo, né? Eu já havia entrado no Senai como um jovem aprendiz, né? Eu vou ali como estudante, na verdade, com uma bolsa de estudos, depois eu vou para a Eletropaulo como um jovem aprendiz, ali com 16 anos, para colocar em prática aquilo que eu havia aprendido de forma mais técnica, né? Nessa formação na escola lá do Brás. E ali, quando eu chego no Eletropaulo, eu passo a ter uma outra convivência que é interessante. Reforça-se ali na Eletropaulo essa convivência coletiva, né? Eu até demarquei aqui nesse descritivo como um momento de chão de fábrica. Eu entrei na Eletropaulo para fazer manutenção de transformadores, desses transformadores aéreos, né, que ficam nos postes. Muitos, né, todos nós aqui já devemos ter observado aquelas caixas cinzas, né, que transformam a alta tensão que chega, né, nos fios superiores, na baixa tensão que depois vão para as casas, né, e eu fazia a manutenção dessas caixas, né, que são os transformadores. E ali eu tinha um contato muito fabril, né, uma coisa como, né, chão de fábrica, de fato. Chegava, né, na bancada de manutenção, arrumava, mandava o próximo, então ficava uma coisa meio fordista ali. E aquilo me causou, né, muitas sensações, assim, muitas impressões daquilo que eu conhecia por uma literatura mais progressista, digamos assim, mas que eu não havia experimentado até então. Então, esse momento de convivência com esse coletivo de profissionais também reforça esse princípio de coletividade que eu havia experimentado no Senai, e ali se intensifica, mas agora no lugar do trabalhador de chão de fábrica. Nesse momento eu também começo a arriscar, né, a ser ousado em tentar alguma escrita e tentar colocar, expressar um pouco mais aquilo que eu experimentava até então, apenas enquanto leitor. Toda essa movimentação me leva, posteriormente, alguns anos depois, ali, 3 anos depois, 4 anos depois, a migrar para a graduação, quando efetivamente eu começo a ter uma formação um pouco mais formal no sentido do ensino superior. Eu opto pela comunicação social, jornalismo, né, como foi dito aqui já no início pelo Guilherme, já um pouco em razão de todo esse repertório anterior que de alguma maneira ia me moldando. E ali eu começo a me encontro ali vazão para algumas ansiedades, algumas carências, algumas, enfim, necessidades mais introspectivas que eu não compreendi exatamente de onde vinham, mas que fazia todo sentido debater ali enquanto futuro comunicólogo, enquanto futuro jornalista. Na própria graduação, eu passo a ter algumas experiências que aí sim começam a me orientar mais para o universo da academia, sobretudo para o universo
da docência. Primeiro, eu tenho uma experiência prática no canal universitário, que é o canal universitário era constituído, acho que até hoje é constituído por diferentes emissoras de televisão universitárias, e essas emissoras, uma dessas emissoras era a emissora da instituição onde eu estudava à época. Eu atuei ali como repórter, e eu tinha, então, como missão produzir 2 documentários jornalísticos por mês. Então, a cada 15 dias eu tinha que ir ao ar com uma produção nova, e a partir dessa experiência eu circulei muito pela cidade, eu fazia o que poderíamos considerar como a editoria de cidades, né? Então, o jornalismo local, fazia muito, circulava muito pela cidade, e trabalhava muito com pautas de cunho social, né? Tinha uma preocupação mais orientada para esse universo, o programa que eu trabalhava. E ali eu começo a ter contato também com outras realidades que apareciam de alguma forma na literatura, que eu até então tinha contato, mas que não tinha uma vivência empírica, né? E isso começa a moldar os meus interesses também em torno de verificar, a partir do momento que eu passo a ter esse contato empírico, fazer um cruzamento com aquilo que até então me era familiar de forma conceitual, teórica. Então, aí começa a ter um gatilho para aquilo que depois vai se manifestar como uma pesquisa de campo, ou pesquisas que são mais de cunho acadêmico, efetivamente. Ainda na graduação, eu faço uma iniciação científica e depois um trabalho de conclusão de curso, ambos dedicados à alfabetização de adultos. Então, acompanho um grupo do EJA, né, que é um ensino de jovens e adultos, no bairro da Zona Leste, de onde eu sou, né, onde eu nasci e cresci, faço acompanhamento desse grupo e escrevo, né, um livro que é um resultado do meu trabalho de conclusão de curso. E ali tem, finalmente, então, a minha primeira experiência mais acadêmica, de profundidade, digamos assim. Então, todo esse escopo aqui, todo esse desenho desses primeiros passos é para ilustrar um pouco um encaminhamento que acaba surgindo de uma forma inesperada, ou que não fazia muito sentido no momento inicial, que depois se coloca, se apresenta como uma possibilidade de pesquisa, né, mais aprofundada no campo acadêmico. Segue-se ali a minha carreira profissional, né, essa trajetória profissional. Depois de concluir a graduação, eu vou, junto com alguns colegas, né, de uma outra experiência profissional que eu tive, nós fundamos uma agência de comunicação, que é a Agência Trâmite. Hoje ela existe até hoje, né, tem quase 20 anos, e ela hoje é mais dedicada à publicidade, ao marketing digital. Mas naquele início, ali, por volta de 2007, 2006, 2007, ela era uma agência mais de comunicação, efetivamente. E nela eu atuo como atendente de contas, né, uma espécie de gerente, né, de contas dos clientes que nós tínhamos. E nesse período, nesse momento, eu passo a ter a produzir muito briefing, né, a ter ali muita troca com esses clientes e a aguçar essa habilidade que para mim é muito importante até hoje, da escuta, de conseguir ouvir e de alguma forma traduzir aquilo que me era transmitido por esses clientes, para que nós transformássemos as suas dores e angústias das diferentes empresas que nós trabalhávamos em soluções dentro do campo da comunicação, né? Então, estratégia de comunicação, identidade visual, né? Poderia ser comunicação visual também, enfim, um pouco dentro desse cenário. Mais ou menos ao mesmo tempo, aquele mesmo bichinho que havia me picado lá, ainda na época da graduação, a partir da pesquisa, a partir, né, da leitura, a partir do universo, para além da própria sala de aula, volta a aparecer de novo. E eu fico muito instigado em fazer algo como uma pós-graduação, algo que me dê continuidade aos estudos. Então, eu migro ali, eu vou me dedicar durante um período a um curso de extensão que foi muito relevante. Para mim, eu fiz esse curso pela PUC de São Paulo, que é uma extensão em comunicação e pós-modernidade. E ali eu começo a ter um aprofundamento um pouco maior, né, no âmbito conceitual e teórico também,
com relação ao potencial da comunicação. Então, vejam que eu fui tendo assim, uma transição entre teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, até que a teoria e o conceitual, de alguma forma, ganham mais força nessa polaridade, né, entre esses dois universos. Faço essa extensão e um pouco mais à frente, ali, nós já estamos agora em 2009 aproximadamente, eu tenho a oportunidade de prestar um concurso, não, um processo seletivo, na verdade, para realizar um mestrado na Universidade Federal de São Carlos, no interior aqui do estado de São Paulo. E eu me lanço a esse desafio a partir do meu antigo orientador de iniciação científica, aquele mesmo de quando eu estava lá na graduação, passo por aqueles momentos, né, de me instigar a lançar a academia, a pensar a comunicação de uma forma mais conceitual, teórica e conceitual. E aí, quando eu vou para o mestrado, eu sou muito instigado a pensar em questões relacionadas à história, à geopolítica, questões que são um pouco mais abrangentes, para além do universo mais próximo ao meu, né? Esse momento ali de alguma novidade nesse movimento. E eu sou, então, instigado a pesquisar o cinema português, o cinema relativamente desconhecido, né, no Brasil. E eu faço essa imersão pelo cinema português, passo a estudar mais propriamente um realizador chamado Manuel de Oliveira, que foi um cineasta falecido em 2014, mas que era, então, o mais velho realizador do mundo, ele tinha mais de 100 anos, né? Então tinha toda uma aura em torno dessa personalidade, e eu acabo me especializando na obra desse realizador. E de forma que esse mestrado depois se converte numa pesquisa mais aprofundada, que é o doutorado que eu realizo diretamente, né, em campo, em Portugal, para ter uma imersão mais direta na cultura portuguesa. Então, essa experiência internacional que me motiva, né, motivada pela pesquisa do doutorado, também me leva a ter a oportunidade de ter trocas com a academia e com universidades portuguesas, né, possibilitando ali pontos de convergência e de divergências que são importantes e relevantes até hoje, né. Para não estender muito essa passagem, eu posso mencionar aqui algo que é relativamente familiar, quando nós falamos do jeitinho brasileiro, de alguma malemolência no trato que o brasileiro tem, ali eu, de fato, comprovo isso de forma empírica. Não no sentido de desvio de qualquer padrão, mas no sentido de perceber uma herança absolutamente burocrática que a academia portuguesa coloca, né, na academia brasileira, academia, né, no sentido do ensino superior, e que nós encontramos formas outras de driblar determinados engessamentos, né, que ocorrem. Então, foi muito interessante observar, né, passar por esse período de dedicação sob essa ótica. Maravilha, eu retorno de Portugal, ali 2018, 2019, em 2020 eu tenho a oportunidade de lecionar no FIANFAAN, né, Centro Universitário, que é a instituição onde eu estou até hoje, e eu entro na instituição para atuar como docente dos cursos de produção audiovisual, rádio e TV, enfim, dentro desse universo mais ligado àquela formação de mestrado e doutorado. Imediatamente eu tenho uma identificação muito grande com o corpo discente, né? Não à toa, estava aqui agradecendo e cumprimentando o Arthur, Rodrigo, né, como estudantes com os quais eu trabalhei e com os quais eu me identifico muito, né? Essa identificação, ela é muito fortalecida talvez pelo estranhamento que eu tive quando professor em Portugal, então um estranhamento que passa por uma formação de base mesmo, né, por uma origem cultural distinta, embora próxima, mas diferente, por outros referenciais de luta, né, no sentido de se obter um ensino superior, né, e aqui no FIANFAAN eu me identifico muito mais, são
grosso modo, estudantes, trabalhadores, que têm uma rotina de trabalho depois de estudos, muitos são os primeiros das suas famílias a entrarem no ensino superior, e ali eu passo a ter uma identificação e percebo, ok, é aqui mesmo que eu quero ficar e é isso que faz sentido para mim. As coisas se encaixam muito nesse momento, né? E um esforço muito grande, um desafio de ter uma disciplina de estudos, né, das diferentes disciplinas que eu tive, para aplicação em sala de aula, né? Ao longo da minha carreira docente só no FIAM, eu tive aproximadamente 20 disciplinas diferentes. E aí eu começo a atuar também nos outros cursos da comunicação, publicidade e propaganda, jornalismo, relações públicas, né? E dentre outros. Em 2023, eu sou convidado a migrar para a coordenação de cursos, né? Eu já tinha tido ali uma trajetória enquanto docente, atuando como o assistente de coordenação, supervisor de estágios, e depois eu recebo um convite para passar a coordenar os cursos. E aí, nesse momento, é que vem, então, a segunda etapa aqui da minha trajetória, da minha fala de hoje. Então, todo esse percurso até a docência, eu chamo, divido aqui um pouco como a trajetória mais acadêmica. Quando eu migro para a coordenação, eu passo a ter um lugar mais de gestor, né, de gestor pedagógico, com outros desafios, né, que são diferentes daqueles que até então eu havia experimentado enquanto acadêmico, stricto sensu, né? Então, ali eu passo a ter uma visão um pouco mais orientada para a burocracia institucional e para preocupações outras, que são diferentes, igualmente legítimas, mas que são diferentes daquela da docência. Então, pensando assim numa estruturação um pouco mais didática, eu resumiria essa carreira acadêmica, pelo menos a partir da minha experiência, em alguns tópicos que eu elenquei aqui, né? O primeiro deles, a formação continuada, né? Então, a consciência do dever da formação permanente, de não estar satisfeito e conformado com a sua formação inicial, mas o interesse permanente dos estudos. A produção do conhecimento, né? Então, aqui fica muito latente a dedicação e a orientação para as chamadas perguntas-problema, né? Então, olha, qual é a resolução acadêmica que eu quero ter agora, né? Qual é a pergunta que eu quero responder com a minha próxima dissertação, com a minha tese, com a minha próxima investigação, né? Então, isso é muito latente na carreira acadêmica. Uma vivência docente, né? Então, um pouco dentro disso tudo que eu comentei agora. Então, a prática do ensino, uma dedicação voltada à atualização de metodologias, avaliações. Então, um universo dedicado a um coletivo de pessoas, que são os estudantes, que eles, por sua vez, precisam ser, de alguma forma, orientados àquilo que a determinada disciplina exige em você, né, ou eu, enquanto docente, tenho como dever, né, profissional e ético, que é o próximo item que aparece aqui. Então, esse compromisso ético, ele é muito orientado a uma responsabilidade com a formação do outro, né? Isso não é pouco, isso é muito, isso é, no meu ponto de vista, absolutamente digno, absolutamente bonito, né? Talvez seja a parte mais honrada dessa profissão que eu admiro tanto, que é a docência, esse compromisso com o outro. E também essa capacidade analítica, né? Os professores têm, por essência, um sentido crítico, um sentido provocador, questionador, né? Uma vocação para uma leitura para além daquilo que lhe é colocado de uma forma imediata. Então, uma posição questionadora por essência. Então, algumas dessas características do universo acadêmico. Já a gestão pedagógica, ela parte de outros princípios. Então, eu destacaria aqui, por exemplo, a liderança acadêmica, né? Então, a gente sai, o coordenador, o gestor acadêmico, pedagógico, ele sai daquele universo de uma forma mais contemplativa com relação aos problemas que surgem e passa a ter um lugar mais de soluções imediatistas, né? Então, talvez essa seja a principal
diferença entre esses dois universos, e aqui destacados ou representados em 5 tópicos que eu incluí aqui na minha exposição. A liderança acadêmica, né? Então, uma necessidade de liderar equipes, e agora essas equipes formadas, sobretudo, por docentes, né, por professores, e lembram os professores, questionadores, né, críticos, analíticos, né, que trazem, por si só, desafios que são inerentes à sua profissão. Então, passa a ser uma gestão voltada a um grupo, um coletivo de profissionais com esse perfil. Planejamento e organização, é óbvio que a vida acadêmica necessita também de planejamento e organização, mas aqui num escopo mais orientado à institucionalidade, né? Ou seja, uma organização, no meu caso, enquanto funcionário, enquanto profissional dedicado a uma instituição privada. Então, logo, esse planejamento e essa organização atende a finalidades financeiras, tem uma preocupação que passa pelo lucro também, né? Uma vez que eu não atuo numa organização sem fins lucrativos, com fins lucrativos. Então, esse planejamento e organização tem algo ali de corporativo também, né? Isso está bastante linkado. A comunicação interpessoal, então aqui essa necessidade de mediar conflitos, mediar interesses, então, vejam, é um contexto em que há um diálogo permanente com professores, com alunos, com funcionários, é aquele profissional que acaba fazendo esse meio de campo entre essas diferentes personalidades que aparecem, né, ao longo da rotina, ao longo do dia. Tomada de decisão estratégica, então, estão bastante ligado aqui ao planejamento e organização, no sentido de ter ali um olhar mais abrangente, analítico, com relação aos problemas, desafios, enfim, a delimitação dos caminhos que precisam ser traçados para o bem-estar e para a manutenção dos interesses da instituição e dos cursos também, né? Então, tem algo que vai nesse encaminhamento. Por fim, aqui eu destaquei a gestão de inovação e adaptação. Então, dentro desse contexto, é observar transformações que ocorrem ao redor né, da própria instituição, o que acontece no âmbito da sociedade educacional, no âmbito tecnológico, econômico, enfim, todas essas transformações que afetam a nossa convivência. Tá? Então, um pouco, observe que há uma diferença aqui que eu quero destacar entre as características da vida, da carreira acadêmica e da gestão pedagógica, que se colocam mais ou menos dentro desse resumo que eu apresento aqui para vocês. Começando aqui pelo final, né? Ambos os universos, eles compartilham um propósito maior, que é a formação humana e o desenvolvimento de trajetórias educacionais consistentes e transformadoras. No entanto, uma está mais ligada ao contexto contemplativo, com um tempo maior de aprofundamento e também de reflexão, enquanto o outro, né, então o primeiro acadêmico, enquanto o outro, que é o da gestão pedagógica, mais orientado a soluções de curto prazo, a pressões e a demandas que estão de alguma forma conectadas também às exigências do mundo corporativo, né, uma vez que aqui nós estamos no âmbito de uma instituição privada. Então, a conciliação entre esses dois universos é que passa a ser um desafio e, no meu caso, é um pouco do lugar da minha fala aqui, tentar fazer com que o contexto acadêmico sirva de referência para essa gestão pedagógica. Tá? Então, quando a gente olha para esses dois campos, para esses dois universos, como já ficou perceptível aqui para nós, há pontos de convergências também, né? Não são só divergências. Então, compromisso com a formação, atualização contínua, centralidade das relações humanas. Certamente, todos esses são pontos de convergência, tanto do acadêmico quanto do pedagógico aqui, de gestão, né? Tanto do acadêmico quanto do lugar de gestão. Mas há uma divergência fundamental que existe, reside na natureza própria dessas duas frentes. Enquanto a carreira acadêmica concentra-se na produção e transmissão do conhecimento, a gestão pedagógica ela está mais voltada para a operacionalização institucional, na liderança
e tomada de decisão estratégica. Então, são universos que têm demandas que se coincidem em até determinada página, mas que se afastam à medida em que interesses outros começam a surgir, né? Então, respeitar o que é a essência da gestão pedagógica passa a ser um desafio. E a essência da gestão pedagógica é formar pessoas, é fazer com que os professores efetivamente exercitem o seu dever, que eles consigam explorar ao máximo o seu talento, que é o que vai fazer com que os alunos tenham a sua melhor formação também. Ao mesmo tempo, sem desligar, sem desconectar com aquilo que é o interesse institucional em termos de uma burocracia mais corporativa. Tá? Então, um pouco dentro desse contexto que eu falo aqui. Então, as divergências, obviamente, vão aparecer. Então, com relação com processos e resultados, né, no contexto da carreira acadêmica, os processos formativos, que eu comentei aqui algumas vezes já, e o tempo longo, né, essa reflexão, uma dedicação à reflexão analítica sobre os diferentes problemas. Então, por exemplo, só para ficar a título de exemplificação, quando nós temos um determinado problema, uma determinada pergunta-problema que vai orientar a minha tese ou a minha dissertação, né? Então, no meu caso, eu pergunto, olha, de que forma os filmes do Manuel de Oliveira, aquele cineasta português, me ajudam ou nos ajudam, enquanto espectadores de sociedade, a observarmos as transformações geopolíticas de Portugal no mundo, né? Então, essa foi uma pergunta, problema da minha tese. Para responder a isso, eu tenho que passar por toda uma literatura de cinema, toda uma literatura dedicada à geopolítica, à economia, à história, à própria língua portuguesa, né? Então, vejam o tempo de imersão, né, o tempo de dedicação e a profundidade para que uma resposta dessa possa ser feita. Isso não é coincidente, isso não coincide com as demandas da gestão pedagógica, que exige ali respostas objetivas e soluções rápidas para as pressões dos prazos que aparecem, né? Mas, veja, me parece que existe um prejuízo ao ter respostas objetivas, com prazos apertados, sem uma reflexão aprofundada. Então, tentar conectar esses dois universos passa a ser um pouco da utopia que eu procuro seguir, né? E aqui, utopia não como algo inalcançável, algo que não seja possível de ser executado, mas muito mais como um horizonte a ser perseguido, né? Ainda que ele não seja plenamente viável, mas ao servir como referência, ele me orienta, é o meu norte para onde eu procuro seguir profissionalmente. Ou seja, não abrir mão, não desconsiderar a carreira acadêmica para os processos e o lugar que eu ocupo hoje enquanto gestor pedagógico. Então, a integração entre os dois universos, o acadêmico e o de gestor, ele é o que possibilita uma liderança pedagógica fundamentada, humana e estratégica, né? Então, isso um pouco como quase como um mantra a ser seguido, ali, a ser acompanhado. E aí, para fechar aqui essa minha contribuição, sem querer extrapolar aqui o nosso tempo combinado, né? E aí eu já fico à disposição também para uma fala mais cuidadosa, caso haja alguma dúvida. Eu trago aqui algumas recomendações, né? Com tentativas, erros e acertos, ou seja, não se trata, como eu disse lá no começo da nossa conversa, de um framework, de um roteiro delimitado, de uma tentativa aqui de verdade absoluta. Mas é um pouco como eu procurei resumir esse ponto de convergência entre os dois universos, e o que me parece fazer sentido caso alguém se encontre nessa posição, hoje ou futuramente, ou caso alguém já tenha passado por esse universo, para que haja aqui um ponto de contraste também e de reflexão. Então, para mim, um pouco como herança da vida acadêmica que eu tento aplicar no universo de gestor, inicia aqui com a contemplação
do universo ao meu redor. Isso, para mim, essa me parece ser uma questão fundamental. Aquela leitura que é muito orientada pela leitura de fato, né, de livros, né, a leitura literalmente falando, né, com perdão aqui da redundância, ela se expandir para uma leitura de mundo, para uma leitura de universo ao redor, de uma contextualização do meu lugar de fala, do meu lugar de atuação hoje. Então, vejam, essa contextualização que eu tenho hoje é bastante diferente da contextualização que eu tinha quando eu estava atuando como professor em Portugal. Saber respeitar os desafios e as limitações do lugar onde estamos. Então, esse olhar para fora me parece bastante importante. Depois, reconhecer, estimular e, sempre que possível, promover talentos. Como eu disse, o conjunto, o grupo de profissionais com os quais eu trabalho cotidianamente são professores, são profissionais do ensino superior, são pessoas extremamente talentosas e que têm como ofício estimular o talento de outros profissionais em formação, que são os alunos. Então, existe muito talento envolvido, existe muita potência envolvida. Aqui me parece absolutamente necessário um esforço de se despir, retirar a roupa da vaidade, de reconhecer que existem pessoas com muito mais talento do que eu próprio posso reconhecer em mim, ou que ainda que eu tenha alguns talentos, que existem talentos outros que são muito mais diversos e plurais. E ao reconhecer isso, me parece que o coletivo ganha, o coletivo tem expansão, um pouco naquele mesmo sentido do que eu tentei trazer aqui da experiência do Senai, da experiência da Eletropaulo, do chão de fábrica, reconhecer que o coletivo, ao reconhecermos esses talentos, o coletivo ganha e o coletivo deve se sobrepor a qualquer pretensão mais individualista. Depois, estabelecer conexões com e entre pares. Então, ser um agente em si de conexões entre pessoas, para que ideias circulem, para que potencialidades se encontrem, para que projetos surjam e para que talentos emerjam, faz sentido que essas pontes sejam construídas. Então, ser um agente, promover o esforço para isso, me parece fazer sentido também. O silêncio eu acho que é algo necessário no mundo contemporâneo. E aqui eu falo do silêncio de uma forma literal, principalmente para quem mora numa cidade grande, numa capital como São Paulo, absolutamente ruidosa. Então, ter esse tempo do silêncio, literalmente falando, mas também o silêncio da escuta, o silêncio de silenciar-se para que o outro possa se manifestar. Não ter pressa para ter a opinião formada sobre tudo, um pouco ali parafraseando Raul Seixas, no clássico dele, mas ter ali um reconhecimento de que a recepção de outras ideias, de outras percepções, de outras formas de perceber o mundo, são necessárias para a sua consideração própria e, a partir dali, você chegar a uma resolução. Então, um pouco naquela relação da tese, antítese, para a gente chegar a uma conclusão final. E, por fim, o último aspecto aqui que eu queria trazer é não subestimar, mas também não superestimar o sentido de urgência. É muito comum quem aqui atua no mundo corporativo, no mundo, enfim, diferentes empresas, organizações, e, enfim, é próprio do mundo contemporâneo também, a urgência, o uso da urgência, olha, e-mail urgente, olha, isso tem que ser respondido ontem, já deveria ter sido respondido ontem, etc. Há casos em que isso vai ocorrer, obviamente, mas a partir do momento em que tudo é urgente, há uma banalização do termo, uma banalização da percepção da urgência. Então, aqui a minha proposta é de uma reflexão que respeite quando algo tem, de fato, esse caráter, mas tentar, ao máximo, fazer uma análise de quando isso não é exatamente assim, que é algo importante, sim, ok, mas talvez não tenha aquela urgência.
porque a urgência, ela me parece ser um fator de afastamento da contemplação, um fator de afastamento daquela imersão mais profunda e reflexiva que, por exemplo, uma dissertação, uma tese, uma análise mais profunda necessita. Né? Então, quanto mais pressa, menos tempo de reflexão e o erro mais facilmente vai aparecer no nosso cotidiano. Tá bom? Então, era um pouco isso, né, que eu queria contribuir, trazer aqui para nós. Espero que a minha fala, imagino que um pouquinho corrida, tenha feito sentido para vocês, caso alguém tenha interesse, alguém gostaria de entrar em contato comigo. Eu estou no LinkedIn, é fácil me encontrar pelo meu nome, meu primeiro sobrenome, né, William Pianco, e deixo aqui também o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato futuramente, William, com L só, M de Maria no final, william.pianco@fmu.br. Tá bom, Guilherme? Era essa aqui a minha contribuição aqui, no esforço de participação aqui com vocês. Obrigado, professor. Bom, vou abrir então agora para um momento de perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum questionamento para o professor, pode aproveitar o momento, pode mandar no chat também. Pode ficar à vontade. Bom, eu vou perguntar, enquanto as pessoas não perguntam. Professor, assim, você teve bastante carreira acadêmica, né? E aí eu queria saber qual foi o principal desafio, assim, nessa carreira acadêmica que você tem, e teve também, né? Todo esse período, qual que é o principal desafio para entrar nessa carreira e também no dia a dia? Qual que é o principal desafio que tem na carreira acadêmica? Tá bom. Então, de novo, eu vou falar muito de uma experiência muito pessoal e ela pode servir, como dizem lá em Portugal, serve pelo que serve, né? Então, assim, aqui espero que seja útil de alguma forma, mas outras pessoas com outras trajetórias podem não ter exatamente a mesma vivência, né? Mas no meu caso, eu acho que o primeiro desafio de todos foi aceitar me ver como uma pessoa apta a isso. Né? Então, eu venho de uma formação um pouco mais deficitária, né? Eu estudei em escolas públicas, aquela trajetória muito comum a muitos de nós, e que, a partir da minha entrada na graduação, um esforço também de recuperar ali muito do que ficou deficiente na minha formação de base. Então, acho que o primeiro passo, assim, o meu primeiro desafio foi me ver nesse lugar, falar, olha, ok, eu consigo percorrer essa trajetória. Para que isso tivesse acontecido, foi fundamental alguns professores, e um em particular, o professor Samuel Paiva, que foi meu orientador de iniciação científica, e depois meu orientador de mestrado, e depois meu orientador de doutorado, né? Eu fiz uma trajetória toda com ele, mas lá no início, na iniciação científica, ele me estimulou muito, falou, não, isso é absolutamente possível. Essa talvez tenha sido o primeiro desafio. E o segundo, que é um que me acompanha até hoje, eu tenho uma dificuldade enorme de sintetizar em uma pergunta única um determinado desafio acadêmico. Então, eu exemplifiquei aqui, para chegar naquela pergunta, como é que os filmes de Manuel de Oliveira podem ser analisados para a leitura de Portugal no contexto geopolítico, histórico, tal. Para chegar a essa síntese, eu tenho um esforço muito grande, para mim é muito difícil chegar a essa pergunta. E a partir do momento que nós temos uma pergunta, né, no contexto da pesquisa acadêmica, você deslancha para a resposta e aí a vida segue, né, aí o céu é o limite. Então, eu tive muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade de chegar a essa resolução, né, e essas talvez tenham sido os primeiros desafios, né, os desafios que eu destacaria, assim, de cara. E permanentemente, né, que está um pouco na sua pergunta, né, enfim, os desafios da carreira, da profissão, eu acho que talvez o primeiro seja o próprio desprestígio, né? Eu não digo tanto, talvez, entre nós aqui, que estamos reunidos numa live que debate a comunicação, uma live que já traz a academia ou acadêmico no título, mas de uma forma abrangente enquanto sociedade,
né? Então, lamentavelmente, nós estamos num contexto de sociedade, isso não é agora, mas há bastante tempo, em que todos nós queremos ter bons professores, mas poucos estimulam que hajam boas condições para o ensino. Né? Então, olha, eu desejo os melhores professores para os meus filhos, mas eu não quero que meus filhos sejam professores. Né? Então, há uma contradição própria, né, nessa perspectiva da sociedade. Então, esse desprestígio me parece ser um problema grave, né? Um problema permanente e grave da vida acadêmica. E depois, eu acho que passa muito por aspectos que eu vim trazendo aqui, né? Em estar permanentemente estimulado, permanentemente convicto e crente no sentido, né, da fé no próximo, de que você está formando pessoas que vão seguir numa trajetória que faça sentido para digamos, para a passagem dessa palavra que você também carrega. Né? Então, essa fé no próximo, essa fé no coletivo, essa fé no ensino, eu acho que é um outro desafio, que às vezes se perde pelo caminho, pelos desafios todos que vão surgindo. Então, eu acho que eu iria mais ou menos por aí na resposta. Certo. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui no chat também. Então, eu vou começar com o da Samira, que na verdade foram 3 perguntas. Então, eu vou sintetizar aqui, né? Ela começa perguntando quando o professor decidiu virar realmente professor universitário, se foi logo de início na graduação, se foi no mestrado, se foi fazer mestrado logo depois da graduação, ou se foi fazer posteriormente, se você fez doutorado também, e se você, ou foi quando você já estava trabalhando na área. Então, basicamente, quando você decidiu virar professor, se já foi fazer mestrado logo depois da graduação, se fez doutorado logo em seguida, como foi essa trajetória de escolha? Tá bom, obrigado, Samira. Acho que a Samira trouxe aqui um pouco das questões à medida que eu ia falando, né? Então, uma parte das respostas já apareceram na minha fala. Né? Então, sim, fiz doutorado, mas eu vou resumir um pouco melhor essa passagem. Eu decidi ser professor na graduação de jornalismo, então tem uma contradição aqui, talvez, porque eu estava fazendo uma graduação que não é, em essência, para dar aula, né? Claro que o corpo docente do curso de jornalismo é todo formado por jornalistas, mas jornalistas que fizeram depois, seguiram a sua carreira, como por exemplo, uma especialização no mestrado, doutorado. Mas ali mesmo, já na graduação, eu tinha uma admiração tremenda pelos meus professores e eu olhava para eles como algo que eu, né, como uma admiração daquilo que eu gostaria de ser. Então, ainda dentro da graduação, eu pensei, não, é isso que eu quero para a minha vida. Né? Depois eu fiz a iniciação científica, que me ajudou a aprofundar um pouco mais nessa parte acadêmica, e o próprio TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, quando eu fico ali durante 6 meses imerso numa escola de alfabetização, né, numa unidade de alfabetização de adultos, eu percebo muito claramente que a docência era o que eu gostaria de fazer. Mas a vida profissional não me encaminhou para isso, né, imediatamente eu fui para uma agência de comunicação, depois é que eu começo a voltar para esse universo, eu faço uma extensão, e aí eu sou convidado de uma forma um pouco inesperada, na verdade desafiada a participar de um processo seletivo, que foi quando eu entrei no mestrado, lá na UFSCar, na Federal de São Carlos. Tudo aquilo era muito nebuloso, assim, será que eu consigo, será que vai rolar? Mas eu fui tomado por né, por uma força ali de ânimo, né, uma injeção de ânimo. Eu saí da agência de comunicação, eu parei minha vida por uns 3 meses para me dedicar a esse processo seletivo, e eu acabei entrando. E ali eu encontrei um outro universo, um universo em que as coisas se encaixaram muito mais. Então foi assim. E aí, quando eu estava no mestrado, como eu comentei, de uma forma rápida, eu me dediquei ao cinema português, né? Então fui para um programa de estudos fílmicos, lá da UFSCar, né, o programa de imagem e som, e comecei a estudar cinema português, que é um cinema
relativamente desconhecido no Brasil. E as coisas foram acontecendo, eu acabei, de alguma forma, me destacando nesse estudo, até pela raridade dele, por não ser tão comum, e conheci pessoas também de Portugal. Eu tive a oportunidade de ir para Portugal pela primeira vez ainda no mestrado. Eu tinha uma bolsa de estudos lá em Portugal, eu conheci pessoas de diferentes universidades, e depois, quando surgiu a oportunidade de uma bolsa de estudos para o doutorado, as pessoas de lá, professores de lá, já me conheciam, já conheciam o meu trabalho. Então, as coisas foram se encaixando mais ou menos dessa maneira, e foi assim que aconteceu. Nesse meio tempo, eu dei aulas em outros lugares, mas, para não estender muito, foi mais ou menos esse movimento, né? Então, eu vou para o mestrado e imediatamente eu embalo para o doutorado, ali no intervalo pequeno. Bacana, professor. Aí eu vou para a pergunta da Daniela, né, que ela fala que ela faz relações públicas, mas também ela é enfermeira. Ela compartilha também do carinho pelo EJA e que ela quer ajudar as pessoas também de outras maneiras. E aí ela pergunta assim, como ajudar os alunos adultos em cursos técnicos com idades diferentes, pois alguns estão há anos longe da sala de aula. Tá, é difícil, né? Vou tentar, talvez, puxar um pouco. Eu nunca trabalhei com alfabetização de adultos, tá? Eu sei que não foi essa a pergunta, mas eu vou, né, puxar aqui um pouco para essa experiência do meu TCC lá atrás. E eu sempre, de alguma forma, mantive contato com grupos de alfabetização de adultos, né? Que aí o ponto de convergência é a diferença de faixa etária, né? Que é isso que está na pergunta. É da Cristina, né, Guilherme? Foi a Cristina? A Daniela. A Daniela. Obrigado, Daniela, pela pergunta. Eu acho que talvez o que eu buscaria, né, o que eu tentaria, o que me parece familiar a partir da experiência com educação de jovens e adultos, seja talvez encontrar o ponto de convergência, né? Eu acho que sempre isso, sempre partir disso, pelo menos, tentar partir disso. Se eles estão no mesmo curso, se eu entendo bem, eles têm um interesse por esse curso, e esse é o elemento comum, né? Depois, claro, vão ter os desafios, porque há pessoas que são cringe, né, para alguns que são mais jovens, e aquilo não tem nexo, né, ou ponto de convergência ali na convivência. Mas eu acho que, se a gente puxar pelos elementos em comum, e aí eu estou arriscando uma resposta de bate-pronto, tá? É claro que a gente precisaria aprofundar um pouco mais na realidade aí, experimentada. Mas eu tentaria puxar por esse ponto em comum, né, que é o interesse pelo curso, e fazer, olha, por mais diferente que o outro seja de você, há algo que os torna familiar. E ao explorar esse algo que os torna familiar, eu acho que há um movimento, talvez, de acolhimento, de reconhecimento, enfim, de assimilação, né, do coletivo. Então, eu acho que eu tentaria por esses pontos, ou seja, tentar distanciar aquilo que é estranho e puxar pelos pontos de maior familiaridade. Mas talvez eu não esteja ajudando muito com essa resposta. Eu tentaria por aí, mas sem muita pretensão de estar certo. É uma tentativa aqui que eu faria. Ela agradeceu aqui no... Tá, espero que faça sentido, não sei. O Gabriel levantou a mão, a Samira também, se vocês querem falar, pode ficar à vontade. Boa noite, Guilherme, obrigado pela palavra, e boa noite a todos, boa noite, professor William. Sou conselheiro, né? E eu tenho uma questão, é o seguinte: para pessoas que estão saindo agora, estão se formando agora, estão entrando no mercado, eu faço essa pergunta porque eu também me incluo nessa. O que você recomendaria para quem quer fazer um mestrado e dar aula no futuro? Quais conselhos e orientações você poderia passar para nós? Legal, Gabriel, perdão. Obrigado pela pergunta, pela troca aqui e pela presença, né, antes de tudo. Eu acho que o primeiro passo, Gabriel, é olhar quais são os programas de pós-graduação que existem, que têm linhas de pesquisa que coincidam com os seus interesses, né?
Então, assim, o primeiro passo é olhar quais são as instituições que trabalham com programas de pós-graduação. E aí, você citou o mestrado, né, mas como pós-graduação é tudo que a gente faz em nível de formação após a graduação tradicional, né? Então, eu posso pensar aqui na especialização, no mestrado, no doutorado, pós-doutorado, né? E aí vai. Então, acho que a primeira coisa é olhar quais são os programas que existem. Então, ó, no seu caso, imagino programas de pós-graduação dentro da área da comunicação. Legal, então existem alguns, vários, né? Podemos pensar em instituições públicas e privadas. E aí, dentro desses programas, existem as linhas de pesquisa. E aí, verificar quais são as linhas que fazem mais ou menos sentido para aquilo que você procura, né? Então, eu vou citar, vou puxar o meu caso de novo como exemplo para facilitar, né? Então, eu tinha interesse, quando eu fui procurar um programa de pós-graduação, num programa que trabalhasse com comunicação, mas tivesse ali alguma relação com história também, algo que sempre, uma linha de, uma área de estudos que sempre me interessou. Eu não parti do interesse pelo cinema, por exemplo, eu parti do interesse da comunicação em relação à história. E aí, fazendo uma imersão por esse universo, eu descobri que na Universidade Federal de São Carlos há uma linha de pesquisa dedicada à história no cinema, ou cinema e história, né? Poderíamos pensar assim também. Aí eu falei, opa, então peraí, aqui tem uma linha que pode fazer sentido para mim. Aí, a partir da linha que eu chego finalmente a uma proposta de pesquisa, né? Então, o primeiro passo é verificar os programas, depois as linhas de pesquisa e, finalmente, os professores que fazem parte dessa linha de pesquisa, né? Eu tive o privilégio, como eu mencionei, de ser acompanhado por um mesmo professor ao longo de toda a minha formação, o professor Samuel Paiva, lá da Federal de São Carlos. Porque, às vezes, você pode não ter uma afinidade com determinado professor, ele pode vir de uma linha conceitual que você não se interessa muito, então, ter ali essa familiaridade é interessante, mas nem sempre isso vai acontecer, né? Você vai falar, o professor William, mas não conheço, deixa eu dar uma olhada aqui no Whats, deixa eu dar uma olhada no LinkedIn, pode ser que você não chegue ali a uma resolução. Aí, se ainda assim você não tiver certo de que a sua escolha, um próximo passo é você entrar como aluno ouvinte nas disciplinas, isso é bastante comum. Então, você se candidata como aluno ouvinte, é comum que os professores abram 2, 3 vagas como aluno ouvinte, para alunos ouvintes, e esses alunos ouvintes, eles vão acompanhar as disciplinas, eles ainda não são eles ainda não são inscritos, matriculados no programa, mas ele já pode assistir como aluno ouvinte. Aí essa experiência vai te aproximar do professor, você vai esclarecer mais dúvidas, vai ter uma convivência. Então, é mais ou menos esse roteiro que acontece, né? Programa, linha de pesquisa, professor, entrar como aluno ouvinte, aí finalmente você faz o processo seletivo, que aí vale a pena trazer aqui, né, para quem estiver pensando nisso. O processo seletivo normalmente exige um segundo idioma. Você tem algum nível de proficiência, normalmente inglês, francês ou espanhol. Então, aí já fica a dica para pensar um pouquinho aí no segundo idioma, caso alguém não tenha. Tá bom? Um pouco por aí. Fechou. Professor, eu vou então para a última pergunta, para antes de encerrar, que é da Samira de novo. E aí a gente faz o encerramento. Deixa eu pegar aqui. A pergunta da Samira, né, foi no sentido de que os professores têm muitas habilidades, né, como que você expôs hoje para a gente, que desenvolve pesquisas, tanto no próprio contato com os alunos, e aí ela conta uma experiência pessoal, mas a pergunta dela é, você acha que essa lógica mercado e academia motiva a desistência por uma carreira na pesquisa e na docência? Eu acho que depende. Eu entendo o lugar da dúvida, né, da provocação, assim, para nós pensarmos, mas eu não diria que ela é tão imediata assim, não é tão, nós não vamos chegar a essa conclusão simplesmente pela relação mercado-ensino. Pode só repetir o finalzinho da dúvida, Guilherme, só para não me confundir nos Claro. termos? Deixa eu pegar aqui. A Samira levanta a mão, Tá. mas eu vou repetir aqui a pergunta, ela pode falar também. Ela falou, você acha que essa lógica mercado e academia
motiva a desistência por uma carreira na docência e na pesquisa? Ah, tá, entendi. Eu ia por outro caminho, mas é mercado e academia, né? Então, eu acho que eu percebi melhor aqui os dois pontos que ela traz. Eu acho que sim, que desestimula, mas nós temos que colocar alguns termos em consideração. Um pouco do que eu procurei trazer aqui, aí, de novo, né, como eu insisti desde o início e volto a repetir agora, é muito da minha experiência particular, né? Cada um vai ter a sua experiência própria, os diferentes professores vão ter outros relatos para trazerem aqui. Mas o que me parece bastante familiar no verso da docência é uma fé, é uma crença, enfim, alguns vão chamar de vocação, né? Uma expectativa de transformação de mundo a partir desse lugar profissional. Se isso faz sentido para você, né, para você, Samira, para você, Guilherme, para a pessoa, né, que estiver ouvindo, se isso faz sentido para você, outras coisas vão ser compensadas também por esse lugar, né? O que eu estou comparando aqui? Eu tenho uma profissão, eu sou jornalista de formação, eu tenho uma carreira internacional, hoje eu sou gestor, né, de equipes, né, tem, enfim, toda uma trajetória. Eventualmente, se eu entrar no LinkedIn e me candidatar a um determinado cargo, muito possivelmente eu vou ter propostas que financeiramente podem me ser mais tentadoras, né? Essa é uma comparação. E eu não estou dizendo aqui que necessariamente o docente ganhe mal, né? Eu estou fazendo uma comparação com diferentes habilidades que possam ser exploradas em outras frentes profissionais, né? O docente vai se formando, vai se atualizando, ele pode abrir outras oportunidades. Então, o mercado ele passa a ser um lugar tentador também, né? Passa a ser um lugar que fala, pô, mas espera aí, se o que me motiva é o lado financeiro, o mercado talvez ele vai te trazer ofertas mais tentadoras. Se o que te motiva é um lado mais do sentido da coisa, que a sua função, que se de alguma forma você tem a necessidade de fazer uma transformação, de de participar da mudança, né, da transformação de pessoas, a docência vai ser um lugar de maior predileção, eu acho. Então, tentando ser um pouco mais claro aqui, eu acho que o mercado pode servir como um estimulante à desistência da carreira docente. Eu não sou do discurso de que o docente necessariamente ganhe mal, tem realidades distintas. Aqui eu estou falando do ensino superior, tá? Muito do ensino superior. Há realidades diferentes a partir de instituições diferentes, não é somente, né, eu acho que há uma má fama também colocada nessa frase, né, nessa argumentação, mas se a pessoa for orientada apenas pelo retorno financeiro, o mercado ele vai acabar abrindo alternativas que você não vai enxergar somente na docência. Então, eu acho que sim, que ele pode servir como um desestimulante, mas há outras compensações que a carreira acadêmica, a carreira de docente vai justificar, sim. Tá, Samira, eu me atrapalhei um pouquinho aqui, me perdoe, se não ficou claro. Samira, pode falar. Está sem som. Não consigo te ouvir. Oi. Agora foi isso. Eu fiz essa pergunta basicamente porque, assim, quando eu ia na faculdade, eu via um receio de alguns colegas, por exemplo, em ir para o campo acadêmico, por conta, eles queriam ter uma carreira mercadológica também. E aí eu vi dois tipos de abordagem desse ponto de vista, assim. Eu conhecia uma moça que fazia mestrado, e aí ela falava que muitas vezes o mercado, quando ela ia buscar oportunidades no mercado, achava ela acadêmica demais. E eu conhecia um moço que fazia doutorado, e ele fazia doutorado influenciado pela empresa que ele trabalhava, porque eles buscavam que as pessoas
aprendessem mais, assim, e então incentivavam que as pessoas fossem buscar uma formação. Aí eu vi esses dois pontos de vista, e tem sempre aquela lógica, assim, mercado versus academia. E aí eu acho interessante que em uma o mercado valorizava a academia e no outro era um pouco mais tipo, oposto, assim, sei lá. Uhum. Foi por isso que eu perguntei isso. Tá, não, Obrigada. mas não, eu acho que faz total sentido a pergunta, né? E agora, com os exemplos que você trouxe, ainda mais. Né? Então, por exemplo, a gente estava conversando aqui, o Gabriel, acho que o Gabriel acabou saindo, né? Caindo aqui, não sei, mas, por exemplo, parte da resposta, né, que eu trouxe aqui para a dúvida dele poderia ser um mestrado profissionalizante, né? Alguma coisa assim que tem também esse viés, né, profissionais que querem ali fazer uma pós-graduação voltada mesmo para as exigências do mercado de trabalho. Então, o mercado acaba absorvendo profissionais que têm uma trajetória de continuidade dos estudos por ter uma orientação dentro daquelas carências que uma determinada área está trazendo, não no campo acadêmico, mas profissional mesmo, né, de mercadológico, para trazer aquele termo que você utilizou. Por outro lado, também não é estranho, né, grandes empresas, eu não vou citar nenhuma aqui para, enfim, por conta aqui do espaço que depois vai ficar disponível, mas nós podemos lembrar, cada um de nós aqui provavelmente já ouviu falar em diferentes empresas e segmentos que estimulam que os funcionários façam uma graduação, né, independentemente de ser ou não no segmento, porque há um reconhecimento de que o ensino superior vai trazer experiências de trocas, vai ampliar a sua rede de contatos, vai te abrir para reflexões que a vida profissional somente, né, exclusivamente não oferece. Então, eu entendo que uma empresa estimule o seu funcionário a fazer o doutorado acadêmico, e eu entendo também quando uma pessoa é mais orientada para ter continuidade no, no mestrado profissionalizante, por exemplo. Né? Então, eu acho que, como estudante, você o mercado pode te afastar da carreira ou dos estudos, da vida acadêmica, se for muito limitado, né? Se for ali, se tiver uma limitação, porque pode utilizar justamente esse interesse nos estudos para o seu, né, para o seu ganho financeiro, seu ganho próprio enquanto instituição. Agora, talvez não seja interessante uma pessoa ter uma trajetória acadêmica que depois vai levá-la a uma docência, se ele estiver trabalhando num segmento que não é o do ensino. Então, eu acho que vai depender um pouco de caso a caso. Mas, em resumo, eu acho que as instituições faz sentido que elas estimulem o estudo, né, dos seus funcionários, às vezes de uma forma mais orientada de uma determinada área, às vezes menos, mas acho que faz sentido sim. Certinho, gente. Então, a gente encerra nosso webinar de hoje. Agradecer ao professor William pelo tempo disponibilizado. Agradecer vocês também pela presença. Para o pessoal que vai assistir essa gravação depois também, obrigado pela presença online e na gravação do YouTube. Agradeço vocês e espero vocês na próxima, que agora é só dia 2 de junho. E a gente vai divulgar nossas redes do tema e também a próxima palestrante, tá bom? Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado.